Mas eu imagino que esse cérebro com esse... O que TDAH significa? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um nome científico mais atual. Eu imagino que pra criatividade seja uma beleza isso aí. É. Porque tu começa a pensar em coisas, em possibilidades, em histórias, sei lá, daqui a pouco tu criou um negócio. Exatamente. Aí vem um problema também. As pessoas falam isso como se fosse, não, mas você é extremamente criativo. Realmente, a mente do TDAH, ela costuma ser extremamente criativa. Mas ainda assim, a pessoa com TDAH precisa de uma determinada ajuda, porque, por exemplo, uma pessoa com TDAH que tem um tino para ser escritor, para criar um novo Harry Potter aí, um novo best-seller de histórias altamente magnéticas, entendeu? O cara tem essa imaginação. Se você deixar, ele vai, viaja, cria personagem e vai embora. Mas só isso não vem de livro. Só isso não é um trabalho, não é uma profissão, não é uma regulamentação. Então precisa de ter alguém, por exemplo, para escrever para a pessoa. Uma coisa que eu fiz também, isso aí a gente aprende, porque qual é o problema do TDAH também? O TDAH ele quer fazer tudo sozinho. Porque se a pessoa faz sozinha, se o colega do lado, o neurotipo faz, eu tenho que fazer também. Então ele não entende que a mente dele não funciona mais ou menos dessa forma, da mesma forma. Vou explicar para você. O meu livro. Eu tenho um livro, né, que se chama TDAH Descomplicado, tudo que os pais devem saber para poder ajudar seus filhos. Tudo os pais devem saber para ajudar seus filhos, tá? Venda na Amazon, na internet inteira aí. Esse livro, eu precisei da ajuda de uma ghostwriter. E como é que fiz esse livro? Eu virei pra ela, é a Manu, tá? Um abraço aí, Manu. A Manu, cara, ela ouviu, cara, dezenas, centenas de horas de áudio meu. Então o que eu falei assim, Manu, você topa fazer esse livro comigo? Tem que ser dessa forma. Beleza, eu topo. Porque eu já tentei começar a escrever, não passava de meia página. É como se fosse assim, o que importa é o resultado final. Então, ghostwriter, muita gente usa ghostwriter, mas pessoas que têm TDAH, às vezes é necessário que você tenha. São pessoas que têm muita dificuldade, a não ser que ela encontre o seu hiperfoco e o seu brilhantismo, né? A sua facilidade de execução na escrita. Tem pessoas que são viciadas em escrita, em escrever. E aí elas pegam e executam o livro ali, né? E escrevem, escrevem um livro. Então, como é que eu combinei com ela? Eu peguei toda essa parte, a gente esquematizou o livro, né? Tipo assim, ó, eu vou falar disso, a gente vai falar de tal a tal parte da minha vida, eu vou dar essas dicas aqui, e fui falando. E aí a gente foi criando o livro a partir disso. Então eu mandava os áudios pra ela, eu ia pra um bar que tem perto de casa. Por quê? Porque em casa eu não ia conseguir parar, eu não ia conseguir... É engraçado, mesmo minha casa vazia, aquele silêncio, excesso de silêncio, isso é uma coisa também que acontece, depois eu vou lembrar de falar, sobre a questão do barulho interno e barulho externo. Esse excesso de silêncio da casa eu não conseguia me soltar como eu gostaria. Então eu ia para um bar, geralmente, que tinha aquele barulho das pessoas em volta, todo mundo conversando, que você fica no teu mundo, né? Se fecha no teu mundo, e mandava áudio para ela, e falava, contava história, e falava, não, isso aqui é importante, ó. Isso aqui que aconteceu comigo, eu quero que tenha essa e essa lição, esse aprendizado para os pais. E falava. Mas o déficit de atenção num ambiente com muito estímulo, ele não é pior para a concentração? Em tese é. Qual que é a diferença do que eu falei? Quando você está num ambiente com um barulho que não tem como você distinguir, você tem a maior probabilidade que aquilo se torne um ruído branco. O ruído branco é um termo científico para aquele barulho que ele faz parte do barulho ambiente. Você já não tem muita distinção do que é. Quando você está num bar, se a gente estivesse num bar agora, eu estaria olhando para você e conectado na nossa conversa, e tem alguém falando aqui numa altura, você nem escuta direito. Você só escuta vozes, mas não sabe o que o cara tá conversando. A não ser que você mova a sua atenção para cá. E aí você começa a butucar o que o cara tá falando. Mas geralmente você foca naquilo. Isso vem também, o barulho de um ventilador ligado, ruído branco para você dormir melhor, por exemplo. Um barulhinho de vento, alguma coisa assim. Pessoas também que utilizam... para mim não dá muito certo não, tá? Para mim dá certo outra coisa. Mas tem um tal de som binaural, que você encontra isso no YouTube. Então você coloca lá 1 hora de música, uma música que tem uma determinada frequência, você coloca aquilo no fone de ouvido e aquilo se torna um ruído branco. Aquilo ali... E aí, qual é o papel desse ruído branco? Que eu tô explicando mais ou menos aqui. O ruído branco, ele entra para silenciar as vozes que estão na sua mente. É mais ou menos, é como se fosse um tampão, ele sobrepõe. Por exemplo, eu quando tenho que criar um roteiro para um vídeo meu, eu geralmente escrevo no Word ali ou no OneNote, né? Se eu tiver com muito silêncio em casa, eu me disperso mais. Se a casa tiver aquele silêncio assim que você escuta teu coração, entendeu?
Porque eu começo a pensar um monte de coisa, eu começo a dar muito sentido ao que eu tô... eu começo a dar muita importância para os meus pensamentos. E não foco em começar a escrever o roteiro do vídeo. Quando eu escuto uma música instrumental, por isso que eu falei, e tem que ser instrumental. Daqui a pouco eu explico por quê. Tem alguns DJs, músicas eletrônicas que são só instrumentais, 100% instrumentais, e eu coloco. Quando eu coloco aquele fone de ouvido, aí eu consigo mergulhar na atividade e consigo ficar mais tempo focado. Mais tempo. Ainda assim, eu levanto, tomo água e tudo, mas já melhora tipo uns 50%. E como é que funciona isso? Eu ia falar sobre o... Barulho interno e externo? O barulho interno e externo. Por exemplo, isso pode ser... O que silencia esse barulho interno das vozes da sua cabeça, né? Que você está pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, você não consegue parar no momento presente para você executar aquela tarefa, você tem essa dificuldade. Isso, digamos, é seu barulho interno. Então, esse barulho externo, ele entra e aí você fica focado do som do vocal, né? Música com letra ou não. Então, quando você escuta essa música instrumental, você liga ali no tempo da música, aí, tá chegando a parte que eu gosto, que é instrumental e tal, e você começa a escrever. Isso não atrapalha o teu raciocínio do tipo assim, item 1 do roteiro, falar sobre tal coisa. Item 2, falar sobre aquela outra coisa. Aquilo não atrapalha esse teu raciocínio interno, tá? Agora, quando você escuta uma música com letra, isso não é regra, tá? Mas comigo é muito presente, inclusive o professor Pierluigi Piazzi, que ele até faleceu alguns anos atrás, ele fala isso no livro dele, que é um livro que ensina como estudar, né? E ele fala isso, faz muito sentido. Quando você ouve uma música com letra, você começa a cantar aquela música internamente, se você conhecer a letra. E quando você canta essa música, você cria uma interferência na área do seu cérebro que está ligada com a sua voz interna de você estar fazendo uma leitura silenciosa. Então é como se eu estivesse escrevendo assim, o primeiro capítulo de não sei o quê, aí eu começo a cantar a música e tipo, eu começo a me confundir. Começo a escrever a música. Não, não é isso que eu tô falando, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então é interessante que você crie estratégia. E isso tudo eu fui aprendendo ao longo da vida, ao longo do tempo, apanhando bastante e aprendendo a não tomar mais cacetada. Porque agora eu não tenho mais um pai ou uma mãe que senta do meu lado e fala assim, filho, vamos lá. Abre aí o que você tem pra fazer. Não tem ninguém pra me chamar. Eu tenho que me chamar. Eu tenho que criar os meus alarmes. Eu tenho que criar as minhas ferramentas pra conseguir superar essas dificuldades diárias, entendeu?